Olá, eu sou o professor Wallace e nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre dependência e independência linear, que é um dos tópicos de álgebra linear. Para introduzir o nosso assunto, eu vou rever um pouco sobre vetores. Vetores ele é muito comum no estudo da física, da álgebra linear, da geometria analítica, no cálculo, né? E eu acredito assim que é um conhecimento prévio que vocês deveriam ter para estudar um pouquinho álgebra linear. Bom, relembrando que todo vetor ele possui direção, módulo e intensidade, né? Módulo no caso seria intensidade, o valor que ele tem, se é tamanho, se é a força na física, e um sentido, para onde ele está indo. A direção seria o posicionamento dele, ok? Geometricamente apresentamos por flechas, né? Para dar a ideia da grandeza mencionada, conforme mostra essa figurinha logo abaixo, ok? Bom, um vetor x, y, z também pode ser representado por uma matriz 3 por 1, ou seja, com apenas uma coluna e 3 linhas, né? 3 linhas e uma coluna, conforme mostra na figura onde estou a contornar com o cursor do meu mouse, ok? No plano cartesiano nós encontramos o ponto x, suponhamos aí numa interpretação do vetor x e y, ok? No R2, nós vamos encontrar o ponto x, o ponto y, e traçar esse segmento de reta da origem, ou seja, do 0, 0, até os meus valores encontrados. Bom, vamos para a definição nesse momento. Essa definição é um pouco abstrata e eu vou contextualizar ela. Não digo contextualizar, mas eu vou dar uma base para facilitar o nosso estudo de dependência e independência linear. Né? A definição seria o quê? Eu tendo 3 ou mais vetores, ou 2 ou 3 vetores, não importa, e só seria linearmente independente, LI, se houvesse uma única solução. Eu tivesse um coeficiente multiplicando o primeiro vetor, somando com o coeficiente multiplicando o terceiro vetor e assim sucessivamente. E esse resultado só ia dar uma única resposta para cada um desses coeficientes sendo igual a zero, né? Se eu igualar essa equação a zero conforme mostra. Mas existe um truque, tá? Lembrando que dependência e independência linear são qualidades inerentes à sequência de vetores. Então, eu tenho que ter 2 ou mais vetores para falar se são linearmente dependentes ou independentes, ok? Bom, o truque é o seguinte. Se eu tiver um vetor, por exemplo, x, y e z, e um outro vetor a, b e c, eles são linearmente dependentes se o vetor x, y, z gerar o vetor a, b e c. Ou seja, se eles forem proporcionais. Em outras palavras, se a for múltiplo de x, se y tiver a mesma proporção, né? Por exemplo, se eu dividir aqui o valor x por a, tem que ser igual ao valor y por b dividido por b e o valor z dividido por c. Se essa condição for verdadeira, a gente vai ver um exemplo agora, mais para frente, então eu digo que esses vetores são linearmente dependentes, um foi gerado pelo outro. Se for 3 vetores, por exemplo, eu tenho que montar a seguinte matriz. Suponhamos então que eu tenho aí, conforme a setinha do mouse, o vetor x, y, z, o vetor ABC e o vetor IJK. Então eu monto aqui a minha matriz x, y, z, A, B e C na segunda linha, terceira linha IJK, que é o terceiro vetor. Se eu calcular o determinante dessa matriz e for igual a zero, então eu tenho vetores linearmente dependentes. Se der outro valor, o determinante dessa matriz que eu montei a partir dos valores dos meus vetores, outro valor diferente de zero, então eles são LI, ou seja, são linearmente independentes. Para ser linearmente dependente, tem que ser zero, dependente, zero, ok? Importante, por definição, quando eu tenho mais de 4 vetores, né, uma sequência de mais de 4 vetores, de 4 ou mais vetores, por definição é linearmente dependente, ok? Então vamos para os exemplos. Decida se são LI linearmente dependente ou LE, LD linearmente dependente. Então tem o primeiro exemplo, o vetor U 1, 2, 3 e o vetor V 2, 1, 1. Se eu pegar o primeiro elemento, acompanha a setinha do mouse, dividido pelo segundo, daria meio.
Na segunda situação, 2 dividido por 1 daria 2, são diferentes, meio diferente de 2. Então, é linearmente independente, o vetor U não gera o vetor V. Segundo exemplo, mesma coisa, U igual a 0, 1 e 0, V igual a 1, 0 e 1, mesmo processo. 0 dividido por 1 daria 0. E 1 dividido por 0, segundo elemento dividido pelo segundo elemento do segundo vetor, é indeterminado, não posso dividir nada por ninguém, por 0. Então aqui é LI, não dá valores iguais, ok? Terceira situação, letra D. Na verdade deveria ser letra C, mas tudo bem. O vetor U, 2, 5, 3, e vetor V, 4, 10 e 6, eu posso ver que se eu multiplicar todo o vetor U por 2, eu obtenho 4, 10 e 6. Isso já prova que ele é linearmente dependente. Em alguns casos é bom a gente usar essa regrinha para a gente não se confundir, principalmente quando envolver frações ou números, né, irracionais, coisas do tipo. Bom, 2 quartos é igual a 5 décimos. 2 dividido por 4 é igual a 5 dividido por 10. Daí, cuidado, né? Um aluno está começando a estudar matemática agora, ele fala, não, mas são valores diferentes. Não, são a mesma coisa. Se eu simplificar 2 quartos, eu chego a meio, e se eu simplificar 5 décimos por 5, eu chego a meio também. Então, são duas frações iguais, portanto, a sequência dos vetores U e V é linearmente dependente, são dois vetores linearmente dependentes. Último exemplo aí, eu tenho o vetor U, são três vetores agora, 1, menos 1 e 2, o vetor V, 0, 1 e 3, vetor W, 4, menos 3 e 11. Montei a matriz com o primeiro vetor na primeira linha, 1, menos 1 e 2, conforme vocês estão vendo aqui a setinha do mouse. Segundo vetor, 0, 1 e 3, 0, 1 e 3. E vetor W aqui embaixo, 4, menos 3 e 11. Se eu calcular o determinante dessa matriz, eu vou ter 0. E se for exatamente 0, resulta que essa sequência dos vetores U, V e W é linearmente dependente, são vetores linearmente dependentes, ok? Espero que vocês tenham gostado e eu pretendo elaborar outras aulas só de resolução de exercício, ok? Qualquer coisa, salva o meu e-mail, wallace, com W2Ls, jg@gmail.com. Eu agradeço essa oportunidade.